Agora, o que acontece é que nós estamos num mundo onde ter um filho se tornou uma má notícia. Não ter filhos é uma escolha. A gente só pode ter o ato para ter filhos. O quê? Quando uma pessoa te diz, minha esposa está grávida, você fica numa situação que você não sabe se você dá parabéns ou se dá os pêsames. Que só podem transar para ter filho. Eles estão tendo 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que eu saiba é o leão, o cachorro, o gatinho, que só faz pra procriar. É verdade que eu tô falando, que para a Igreja Católica, um casal que não quer ter filhos, podendo ter, uma coisa é quem não pode ter, mas podendo ter, não quer, esse casamento é... É hora de saber, pode ou não pode ter muitos filhos? É certo ou errado ter uma família numerosa? No vídeo de hoje nós reunimos os padres que nós gostamos, que vocês gostam também, para responder essa pergunta que diante de tantas questões que acontecem hoje em dia, a gente fica um pouco com dúvida. Posso ou não posso ter muito filho? Não quero ter muito filho, então... teremos a resposta hoje. Detalhe, tem respostas aqui e também de padres que vão te surpreender. Então fica comigo até o final do vídeo. Segura aí o seu comentário. Assiste primeiro, depois você comenta seguindo as regrinhas desse canal, tá bom? Não esquece também do seu joinha, de se inscrever no canal, ativar seu sininho e depois compartilhar esse vídeo. Então vamos primeiro a ele, o nosso querido e amado e que adora dar com 2 pés no peito das pessoas, Padre Paulo Ricardo. Duas visões de mundo completamente diferentes. Duas visões do ser humano. A pergunta é a seguinte: ter filho é uma bênção ou não? Ter uma família numerosa, e numeroso aqui eu estou falando realmente, uma família de muitos filhos, é uma bênção ou é uma desgraça? Ora, a tradição da Igreja e a tradição das Sagradas Escrituras sempre olhou para a família numerosa como sendo uma graça, como sendo uma bênção. Porque o filho é um dom. O filho não é um peso. Um filho não é uma má notícia. Agora, o que acontece é que nós estamos num mundo onde ter um filho se tornou uma má notícia. Quando uma pessoa te diz, minha esposa está grávida, você fica numa situação que você não sabe se você dá parabéns ou se dá os pêsames. Porque hoje em dia, uma gravidez nem sempre é uma boa notícia. Meus queridos, para nós, um filho é sempre um dom. Seja qual for a hipótese, seja qual for a situação. E a generosidade dos pais é que está em jogo aqui. Portanto, antes da gente falar de métodos anticoncepcionais, do que é que se deve fazer ou não para evitar filhos, o primeiro passo que nós temos que dar é o passo da conversão. Porque se nós não estivermos no mesmo mundo, vai ser difícil a gente conversar, não é? Então, antes de conversa, precisamos de conversão. E qual é a conversão que nós devemos fazer? É de olhar para a vida como um dom de Deus. Claro, ter uma família numerosa tem seu preço. Ter uma família numerosa significa que você não pode fazer férias em Cancún. Significa que você vai ter que apertar o seu orçamento. Mas veja, a vida do dia a dia, ela não é tão cara assim. A vida do dia a dia, ela não é nenhuma tragédia. O que se torna muito caro e problemático são os nossos luxos. Mas se eu não quiser cortar o luxo, é claro, o filho então se torna um problema, o filho se torna uma má notícia. Você pode ler no Catecismo da Igreja Católica a argumentação da Igreja com relação a essa realidade dos contraceptivos. Está no Catecismo número 2366 e seguintes. Mas eu queria chamar a atenção para o número 2373, que diz: a Sagrada Escritura e a prática tradicional da Igreja vem nas famílias numerosas um sinal da bênção divina e da generosidade dos pais. Este é o ponto de partida, segundo a minha opinião, para qualquer diálogo. Então, nós vemos aqui que não se trata de ficarmos, em primeiro lugar, fazendo discussões técnicas.
mas se trata de, em primeiro lugar, mudar a mentalidade para entender que a criança é um dom de Deus. Bom, então nesse primeiro vídeo, né, nós trouxemos para entender o princípio de tudo, né? Filhos são uma bênção, independente do que aconteça, como venha, se tem questões psicológicas, emocionais, físicas, é sempre uma bênção de Deus. Existe sim pessoas que se preocupam muito quando engravidam, mas também existe, atualmente, algumas pressões que acontecem quando nós temos filhos. E hoje que eu tenho filha, né, eu posso afirmar isso. Existem pressões em relação a isso. Quando a gente engravida, durante a gestação e também depois dela. Então, isso que o padre Paulo Ricardo falou é algo muito importante nós sempre lembrarmos. Filho é sempre bênção, independente da situação, do caos que esteja na nossa vida, na nossa família, ele sempre é uma bênção. Aliás, já conheci muitas pessoas que tinham grandes problemas e que quando o filho veio, as próprias pessoas dizem que o filho salvou ela. Não que seja um peso na vida do filho essa questão, mas que isso foi um grande diferencial na vida dessa pessoa, ou seja, ajudou na conversão. E agora, vamos ver o que o padre Reginaldo Manzotti fala sobre essa questão de ter muitos filhos, não ter filhos, quero ter, não quero ter. Vamos ver aqui, é uma perguntinha. Aliás, tem muita gente que não gosta do padre Reginaldo Manzotti por causa da fama dele, né? Vamos ver o que ele fala, está dentro ou não do que a Igreja Católica diz? Multiplicai-vos, Gênesis 1, 28. Esse é o mandato que Deus deu ao casal cristão, não um conselho. Um casal, portanto, que se fecha à transmissão da vida, sem que exista um motivo suficientemente grave e justo, acaba por negar um elemento intrínseco ao matrimônio, isto é, que está na própria essência do sacramento que receberam ao se casarem. No dia do casamento, o padre pergunta aos noivos, e faz parte da tríade pergunta: vocês estão dispostos a receber com amor os filhos que Deus os conceder, educando-os na fé de Cristo e da Igreja? Olha, eu nunca passei por isso. Mas se a resposta for não, o matrimônio é inválido. É verdade, é inválido. Pode não ser pecado. Mas como disse o Papa Francisco, não ter filhos é uma escolha egoísta. E isso é uma coisa que nós temos que prestar atenção. Aliás, muitos padres falam isso. Quando a gente quer casar, existem perguntas que são feitas antes ali da cerimônia, do dia do sacramento, né, que é o juramento para o padre, e no dia do sacramento. Então, se você tá querendo casar, vai num casamento numa igreja católica, preste atenção nas palavras. Existe o livro, né, do próprio sacramento do matrimônio, pesquise. Nós fizemos isso, né? Um pouco antes de nós casarmos, nós vimos todo o rito, fizemos ali as perguntas um pro outro, porque a gente é um pouco tímido, né? Então a gente fez isso também. E no dia do juramento são feitas perguntas para nós, para criar esta consciência. Porque muitas pessoas querem casar para estar só juntas e não para ter filhos. E eu conheço casais que hoje estão passando por um processo de nulidade, ou porque um dos cônjuges não informou que não queria ter filhos, ou porque falava que queria, depois não queria, e aí quando chegou no casamento falou, não quero ter filho. E um dos cônjuges gostaria, não tinha impedimento físico, de saúde, mental, nada. Era uma escolha da pessoa. Só que quando a gente está ali diante do padre, diante de Deus, nós falamos que queremos. E se depois a gente passa a não querer, significa que nós mentimos e que a gente não leva a sério a questão do sacramento do matrimônio. Só lembrando, isso faz parte do sacramento do matrimônio. Então, se você está pensando em casar na igreja, leve muito a sério, porque isso é um sacramento, não é só um evento social. E o que vem depois do sacramento é algo de muita responsabilidade. Para alguns vai ser um peso, para nós é uma responsabilidade muito grande. E agora nós vamos para a resposta de uma caixinha do padre Luiz Augusto. Ele não é tão conhecido, se eu não me engano ele é lá de Goiânia, e ele vai responder essa caixinha aí. É errado não querer ter mais filhos? Vamos ver a resposta. Quem se casa com o temor de Deus, serve o sacramento do matrimônio, é um casal aberto à vida. Eu não quero mais filhos, eu quero apenas um filho. O sacramento não existe diante de Deus. Você celebrou, mas você está negando o sacramento do matrimônio. Não é você decide,
eu quero ter ou não quero ter filhos. É você que tem de dizer a sua abertura à vida a Deus o tempo todo. Se você está impondo condições, dizendo, depois dos 40, depois que eu ganhar dinheiro, depois que eu fazer mestrado, doutorado, terminar a faculdade, para que se casar então? Para que você se casar se você não quer ser pai ou ser mãe, ou quer ser no seu tempo e na sua hora? Acha que só depois de fazer uma relação sexual fica grávida aí. Não é assim não, hein? Cuidado, não se engane. E a sua juventude, a sua força é para cuidar melhor dos seus filhos. Não se esqueça disso. Quando você decide não gerar filhos, você está dizendo não para Deus. Então você está mentindo para Deus, vivendo uma farsa. E Deus sabe disso. Você não tem um poder de decisão. Você pode espaçar os nascimentos dos filhos, você tem toda a direção da igreja. A igreja não quer você com 50 filhos, com 15 ou com 5, se você não tem condições para viver isso, mas quer você abertura à vida. E abertura à vida é fazer tudo segundo o que nos ensina a própria igreja, que é a nossa mãe. Veja o catecismo. E as pessoas ainda que recorrem a tantos métodos aí para ter filhos, congelam os óvulos aí e depois vou gerar um deles, os outros eu descarto. É um mundo de perversidade, um mundo fora de Deus, uma vergonha. Nós estamos tão fora, que nós vamos ficar surpreendidos, como todos ficam quando dizer assim para nós. O próprio Jesus dizer, é Ele que vai dizer, não sei quem você é, retirai-vos de mim, malditos, não sei quem são vocês. Eita, que palavras fortes, né? Gostei da resposta do padre. E um ponto aqui que vale a nossa reflexão. A igreja nunca falou que nós temos que ter 5, 10, 20, 30, 40 filhos. Porque a cada um vai ser uma realidade, né? Por exemplo, aqui em casa nós temos 2, um no céu e uma aqui na terra. A cada casal existe essa realidade, mas o ponto que o padre falou, que é o que muda tudo desde que nós tenhamos consciência e não sejamos influenciados por outras pessoas. Abertura à vida quer dizer, Senhor, eu aceito o que o Senhor me der em relação a filhos. Pode ser que vocês não terão por conta de saúde. Outros que vão ter apenas 1 e tá tudo bem. Outros que vão ter 15 e tá tudo bem também. Desde que tudo isso seja feito conforme a vontade de Deus, nos princípios de Deus e com muita responsabilidade, que é o que tá faltando no mundo de hoje. Agora vamos a ele, o queridinho do Brasil, já foi comprovado aí, né, em várias notícias, o Frei Gilson. Vamos ver o que ele tem a falar aí. Portanto, o casal cristão, o casal católico, não tem medo de ter filhos. Porque se filho é sacrifício, nós viemos para isso mesmo. Se filho dá trabalho, glória a Deus. Se filho é sacrifício, o amor, ele é fecundo, minha gente. Porque um casal que se fecha, ele está dizendo que nós não estamos prontos para amar outro. Nós estamos fechados em nós mesmos. Isso não existe. É tão verdade que eu estou falando, que para a igreja católica, um casal que não quer ter filhos, podendo ter, uma coisa é quem não pode ter, mas podendo ter, não quer, esse casamento é nulo. Porque a igreja não consegue entender, a palavra de Deus não consegue entender como que alguém que diz que se ama não é fecundo. O amor, ele extrapola, o amor exagera, o amor gera fruto. Eles se amam tanto que esse amor fecunda, que esse amor exagera, que esse amor dá fruto, e esse fruto dá trabalho, esse fruto é sacrifício. Não tem problema, porque nós nos amamos tanto que nós não temos medo do sacrifício. Gente, e ouvindo aqui o Frei Gilson, a gente vai lembrando, né, do que a gente já passou aqui em casa. O casamento já é um trabalho, já é um sacrifício. Aí quando o filho vem, se você não acerta alguns pontos, aí o negócio se torna um caos. Por quê? Porque o matrimônio já dá trabalho. São duas pessoas diferentes, criações diferentes, com traumas, com alegrias, totalmente diferentes, que se unem para viver uma vida única, ser um só. Aí, se você não se ajusta, aí vem uma criança, vem um ser humano. Você vai formar um ser humano. Olha o trabalho que dá.
Você não deu trabalho aí? Você não dá trabalho até hoje? Imagina uma criancinha que não sabe andar, que não sabe falar, que não sabe comer. E você tem que ensinar as coisas mais básicas pra ela. E aí vai passando o tempo, né? Então, óbvio que o trabalho vai ser ainda maior. É claro que o amor precisa transbordar, mas o amor também é responsável. E o que a gente tá vendo muito hoje em dia é essa irresponsabilidade na hora de transbordar o amor, né? Tanto que existem pessoas que têm filhos até fora do casamento. E é dentro do casamento que precisa ter o filho para que nós consigamos aí dar uma base para esse ser humano. E que muitas vezes a base familiar já está desestruturada, né? Por isso que a igreja bate muito na tecla da paternidade responsável. Não só por conta de espaçamento de filhos, métodos naturais, mas também nessa consciência de que eu estou formando uma pessoa. Agora vamos com ele, o padre Josileudo. Padre, é pecado se casar e não ter filhos? Sua bênção, padre. Muito massa a sua pergunta. Depende. Se o casal, né, casou, constituiu o seu lar, mas por algum problema de saúde ou por esterilidade, um ou outro não pode ter filhos, não é pecado e nem errado. Não tiveram culpas, né? Faz parte da genética, da realidade de cada pessoa. Agora, se não há nenhum problema de saúde, se não há esterilidade, e mesmo assim o casal não quer ter filhos, na verdade esse casamento na igreja nem acontece. Ele é nulo, pode nem ser celebrado, porque, para quem não sabe, o casamento na igreja tem duas finalidades, né? O bem dos cônjuges, né? A felicidade, a realização enquanto casal e a geração e educação dos filhos, tá bom? Padre Leonardo Wagner, que vai dar aí um exemplo que acho que vai ficar mais claro para a nossa cabeça. Por exemplo, eu vi, uma vez encontrei um casal que passava de meses ou anos, sei lá, muitos meses sem ter relacionamento, né, ato conjugal. E eu perguntei, ué, o que está acontecendo? Não é porque a gente não pode ter mais tantos filhos que era. Não, é porque a gente só pode ter o ato para ter filhos. O quê? Está escrito aonde mesmo isso aí? Essa pessoa achava que era só para procriar, entendeu? Meu filho, se é um cachorro, porque que eu saiba é o leão, o cachorro, gatinha, que só faz para procriar, né? Não sei. Desculpa aí estar falando desse assunto assim. Ótimo. Mas assim, é uma falta de senso, né? Peraí, gente, a finalidade do matrimônio é a união, o amor do casal e geração. Então você exagera por dois lados, né? Sim. Ou não é 8 ou 80, né? Não, vamos ser equilibrado, né? Agora, para tudo isso, tipo, precisa de uma boa orientação espiritual. Ultraconservadora, que não pode nem ser chamada de católica, não. É os protestantes que estão dentro da igreja hoje em dia. Aqueles que você falou um tempo atrás. Que né? só podem transar para ter filho. Eles estão tendo 5, 6, 7, 8, 9, 10 filhos, né? Porque só transam em vistas dos filhos. E não transam em outro momento. Porque eles se ligaram à ideia de que o sexo é pecaminoso e ele só não é pecado se for para ter filho. O Papa Leão XIV já falou, gente, não. Outra coisa, ele só reafirmou que é a doutrina da igreja. Isso não é novidade, isso não é da cabeça dele, não. Isso é a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso daí desde... Então nós vimos aí, né, que todos os padres dizem a mesma coisa. Até aqueles que muitos não gostam aí, porque é famoso, ou porque do jeito que fala, enfim. Existe sim a questão de métodos naturais, mas não quer dizer que você não pode, é que você pode querer não ter filhos, entende? O casamento é feito também para procriar, mas não só para procriar, mas também para essa vivência dessa vocação entre o homem e a mulher, nessa geração de família. Alguns geram família sem ser gerando filhos da maneira natural, mas de forma como a adoção, por exemplo. E sempre pede para que não seja egoísta, a ponto de eu não quero ter filho porque eu quero ser rico por causa disso, entende? Então é sempre estar baseado na vontade de Deus. Por que a gente trouxe isso aqui? Porque existe uma discussão muito grande na Igreja Católica, e tem alguns padres que até falam isso,
o padre Leonardo Wagner até trouxe aí um trechinho de um exagero. Um exagero de um lado de que eu não vou ter filhos, porque ter filhos dá muito trabalho, que eu não tenho condições, e muitas vezes a pessoa tem condições para pelo menos ter um filho, e ela não quer, porque ela não quer, como disse o padre Paulo Ricardo lá no começo, perder os luxos, não fazer os sacrifícios que um filho, por si só, já tem. Aliás, gente, você sendo rico, pobre ou médio, sei lá, vai existir algum tipo de sacrifício. Ou de redução na questão financeira, ou de tantas outras coisas. Mas nós somos chamados a viver a paternidade responsável. Tem um documento da igreja, que é o Humanae Vitae, que é do Papa Paulo VI. É um dos documentos que abordam sobre essa questão. E lá ele até fala, né? Em relação às condições físicas, econômicas, psicológicas e sociais, a paternidade responsável exerce-se tanto por aqueles que, de forma prudente e generosa, decidem ter mais filhos, quanto por aqueles que, por motivos sérios e com respeito pela lei moral, decidem por evitar temporariamente ou mesmo por um tempo indeterminado um novo nascimento. Então, essa paternidade responsável não é um sinônimo para deixar de ter filhos. Não é esse outro exagero. Mas é ser prudente e generoso, como a igreja fala, quando nós tivermos filhos, sempre respeitando a lei moral quando existe uma razão séria para evitar um novo nascimento, né? Então, não é um conceito complicado como muitos querem trazer, mas essa é trazer a consciência de uma responsabilidade. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente vê, e foi muito tratado isso naquela época que falaram sobre bolha católica. Eu vejo pessoas que são ricas tendo 10, 15 filhos que têm condições psicológicas, sociais, econômicas e tantas outras formas para cuidar desses 15 filhos, mas aí uma pessoa que não tem tanta condição assim nesses âmbitos, eu quero obrigá-la a ter 15 filhos, sendo que Deus não nos obriga a ter a mesma quantidade de filhos, como a fulano. E aí tem pessoas que vão fazendo filhos conforme o influencer, conforme não sei quem, conforme não sei quem. Aí depois não dá conta dos filhos, não dá conta do marido, não dá conta da vida espiritual. E aí ela vai se caindo num poço, que pra sair, assim, só com muito esforço e a força espiritual mesmo, né? Então, os sacrifícios, eles são válidos desde que sejam feitos na vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, e não segundo o que o outro falou que eu tenho que fazer, que é isso que católico tem que parar de ficar fazendo. Eu vou seguir o que fulano diz, não, eu vou seguir aquilo que Deus fala por meio da igreja, que é uma mãe para nós. Então, tomemos muito cuidado com os julgamentos que nós fazemos para aqueles que têm um filho ou 0 filhos, né? Porque alguns têm 0 filhos que não podem, não conseguem ter por questão de saúde, outros que têm um filho por questões muito sérias, ou têm 2, enfim. E também paremos de julgar as famílias numerosas que de fato vivem essa condição tão maravilhosa de forma responsável. Tem alguns que vivem sim de forma irresponsável, mas outros que zelam muito pela família e que honram esse dom maravilhoso, essa vocação maravilhosa. Então agora me conta, a sua família tem quantos filhos, tem quantos irmãos aí? Você vive essa paternidade responsável? Você tem dificuldade para ter filhos? Você já passou por alguma situação como nós aqui de casa, né, de perder um filho durante a gestação ou depois? Deixa aqui nos comentários, a gente vai ficar muito feliz em saber da sua história, conhecer a sua história. E, filho amado de Deus, você não precisa xingar os padres se você não concordar com aquilo que eles trouxeram. Pode trazer a sua opinião, mas com muito respeito, compaixão e misericórdia com o próximo, tá bom? Não esquece também do seu joinha, de se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!